Em 1970, o regime militar chegou ao auge. O presidente era o general Emílio Médici e a palavra de ordem era Brasil, ame-o ou deixe-o. Sob o comando de Pelé, Gerson e Tostão, a seleção brasileira conquistou o tricampeonato mundial no México. Mas nem tudo era festa. O modelo econômico implantado em 64 já dava sinais de esgotamento e a oposição ao regime aumentava. Assim que assumiu, Geisel enfrentou a resistência da linha dura. Em 75, o jornalista Vladimir Herzog foi morto sob tortura na sede do 2º Exército em São Paulo. Geisel afastou o general Edinardo Dávila Mello do comando de São Paulo e também conseguiu afastar o general Silvio Frota do Ministério do Exército. A ideia era neutralizar o grupo mais autoritário das Forças Armadas e iniciar uma transição lenta, gradual e segura para a democracia. A abertura, como era chamada a política de Geisel, enfrentaria muitos testes. Em 78, os operários voltaram à cena política com as grandes greves da região do ABC. O movimento grevista era liderado pelo metalúrgico Luiz Inácio da Silva, Lula, que mais tarde seria o fundador do Partido dos Trabalhadores e se tornaria um dos políticos mais importantes do país. Em 79, o general João Batista Figueiredo assume a presidência. Ele tinha sido escolhido por Geisel para dar continuidade à política da abertura. Nesse mesmo ano, o Congresso acabou com o bipartidarismo e aprovou a lei da anistia. Os exilados retornaram. Leonel Brizola, Fernando Tabeira e Luiz Carlos Prestes, líder histórico dos comunistas. O Brasil avançava rumo à democracia, mas os militares ainda permaneceriam no poder até 85. O pacote de novembro de 1981 foi mais uma tentativa do regime militar de conter o avanço da oposição no país. A partir desse, estava proibida as coligações partidárias e a população só poderia votar num mesmo partido. Mesmo que fossem para cargos diferentes, apenas um partido poderia ser escolhido. É claro que dessa maneira a oposição saiu bastante prejudicada. Mesmo com as inúmeras tentativas de controle da oposição que estava sendo feita pelo regime militar, a parte mais radical desse grupo, a chamada ala extrema-direita, começa então a fazer atentados terroristas. Assim, temos bombas sendo jogadas em bancas de revista que vendessem jornais vinculados à oposição. Também a sede do PMDB no Rio de Janeiro, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas a atividade mais marcante desses grupos de extrema-direita do regime militar foi o atentado à bomba no Rio Centro. Estava marcado um show com cantores como Gilberto Gil e Chico Buarque, que reuniriam jovens no Rio Centro. Planejou-se então um atentado à bomba nesse local. Mas esse acabou dando errado. A bomba explodiu dentro do famoso Puma Preto, matando um dos oficiais que estava junto. O Exército acabou encobrindo o caso, dizendo que, na verdade, os militares estariam salvando um atentado terrorista que iria acontecer naquela localidade. Hoje ainda está aberto o caso do Rio Centro, na tentativa de se descobrir e de se comprovar que foram os militares que estariam tentando jogar a bomba no local. Mesmo com toda essa atividade da extrema-direita, nas eleições estaduais de 1982, temos uma vitória considerável do partido de oposição, o PMDB. Nos estados mais ricos do Brasil, esse partido acabou sendo vitorioso. Em São Paulo, por exemplo, temos a vitória de Franco Montoro, em Minas Gerais a vitória de Tancredo Neves e no Rio de Janeiro a vitória de Leonel Brizola. Com esse crescimento da oposição, então, vai ser feita a famosa emenda Dante de Oliveira, onde começa a se pedir por eleições diretas para a presidência da República em 1985. A população brasileira vai em peso para as ruas pedindo as diretas já. Temos a importante liderança nesse período de políticos como Ulisses Guimarães,
Fernando Henrique Cardoso e o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de toda a movimentação popular em prol das diretas para a presidência da República, essa emenda não foi aprovada. Vale lembrar que na liderança do Congresso nesse período estava José Sarney, vinculado ao PDS, antigo Arena. Finalmente, então, são convocadas as eleições indiretas para 1985. Pela chapa do PMDB vai concorrer Tancredo Neves e pela chapa do PDS concorre Paulo Maluf. O que marca essas eleições é que durante a campanha, José Sarney acaba brigando com Paulo Maluf, rompendo com o PDS e partindo para uma aliança com o PMDB. Seria a Aliança Democrática, onde José Sarney surge como vice-presidente de Tancredo Neves. Com o apoio de Sarney e boa parte do PDS, essa chapa do PMDB, então, acaba vencendo as eleições presidenciais de 1985. O clima de euforia com a volta do poder nas mãos de um civil era muito grande dentro do Brasil. Mas antes mesmo que Tancredo pudesse assumir a presidência, ele acaba falecendo. Quem vai assumir, então, ironicamente, vai ser o candidato que esteve vinculado durante todo o período militar com o Exército, José Sarney. O fim do regime militar marca para o país o início de uma grande desigualdade social. A forma como o regime militar instaura a economia, regula a economia no Brasil, acaba provocando o aumento dessa desigualdade que é cada vez mais gritante no país. Vamos dar uma olhadinha agora em mais um trecho do documentário Testemunha da História. 15 de janeiro de 1985. O governador de Minas, Tancredo Neves, é eleito por voto indireto presidente da República. É o fim de 21 anos de ditadura militar no Brasil. No início dos anos 80, a chamada abertura sofreu sabotagens por parte da linha dura do regime. Sindicalistas do ABC foram presos, incluindo o presidente do recém-criado Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma carta-bomba matou a secretária da OAB do Rio. No Rio Centro, um sargento morreu e um capitão se feriu quando iam cometer outro atentado. Mas a pressão popular crescia. O movimento Direta Já levou milhões de pessoas às ruas em todo o Brasil. A emenda das eleições diretas, entretanto, não passou no Congresso. O hábil articulador Tancredo Neves, governador de Minas, se elegeu então presidente no colégio eleitoral. A Aliança Democrática, formada pelo PMDB e PFL, derrotou o candidato do governo, Paulo Maluf. Tancredo, porém, caiu doente na véspera da posse e morreu em abril. O vice José Sarney assumiu o governo, completando a transição para a democracia. Em 88, foi promulgada a nova Constituição. Em dezembro do ano seguinte, Fernando Collor de Mello se elegeu pelo voto popular. Bem, gente, a minha dica de estudos para a aula de hoje é vocês lerem o livro de Geisel a Collor, O Balanço da Transição. O autor desse interessante livro é Bolívar Lamounier e ele é das edições Loyola. Bem, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Na aula de hoje estudamos o período militar. Falamos sobre o governo Médici. Esse governo é marcado pelo maior período de crescimento econômico e, ao mesmo tempo, pela maior repressão. Vimos o governo Geisel. O governo Geisel vai sofrer as consequências da crise que se instaura no país
após o choque do petróleo em 1973. Isso acaba obrigando, então, os militares a começarem uma abertura política. Abordamos o governo Figueiredo. Esse governo é marcado pela consolidação da abertura, onde o poder passa, depois de 21 anos, para as mãos de um civil. Pós-estudos. Como vai, professor? Na aula de hoje, eu acredito que seja bastante interessante tentarmos trabalhar com a criticidade dos alunos frente a esse tema tão polêmico para a nossa história brasileira, como foi a ditadura militar. Devemos tentar mostrar para os alunos o que é democracia e o tipo de democracia que foi instaurado no país após a ditadura, mostrando que não é o único modelo possível de democracia que a gente pode ter. Também outras questões podem aparecer sempre buscando a criticidade, como, por exemplo, o milagre econômico e a grande desigualdade social que esse modelo vai gerar para o país, assim como as torturas e cassações que o período realiza. Obrigada, gente. Até outra aula.